Hoje, o que vocês aprenderam ou o que vocês descobriram com esse ocorrido? E que não era, por exemplo, algo que vocês imaginariam fazer na vida e que agora virou missão de vida. Em 2013 eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Era uma outra pessoa. E o que aconteceu em 2013 foi algo que me transformou. Tô nervoso. Meu, fica do jeito que você quiser. Tá. Acredito que o Delvânia de 2013 ele morreu lá também. Hoje eu sou uma outra pessoa. Esses 10 anos foram... Passei por muitos processos, como a Kellen falou. Nos primeiros anos a gente se revoltou com a vida. Eu estive à beira da depressão. Eu era uma pessoa que bebia muito. Eu queria fugir da realidade, não aceitava. E eu cheguei num certo limite que eu me deparei em estar no fundo do poço, assim. Eu lembro que no hospital eu passei por coisas que eu não quero pra ninguém. É desumano, sabe? Desumano. E tô nervoso. Faz a pergunta de novo aí. O que você descobriu que você não sabia? E se existe alguma coisa que você está fazendo agora e que você não imaginava fazer, mas que agora virou uma missão de vida? Tá. Antes da tragédia, o meu propósito era... Eu pensava em fazer agronomia. Eu ajudava meus pais na lavoura de arroz. E, enfim, o meu sonho era ser piloto agrícola também. Era tudo voltado na área da agricultura. E aí, quando aconteceu, né, eu passei por todos os processos, né, no hospital. Eu vi de perto o que são os profissionais da saúde. Eu não tinha noção, sabe? Sim. E acabei me apaixonando pela área da saúde. Sim. Me apaixonando. Hoje, o meu propósito é transmitir a minha história, transmitir o que eu aprendi nesses 10 anos. Foram os processos, né, que eu fiquei muito deprimido, revoltado com a vida nos primeiros anos. Fui ressignificando, fui aceitando, fui estudando, fui me compreendendo, fui buscando autoconhecimento, espiritualidade. E as coisas foram se acomodando, assim. Até 2000 agora no documentário eu deu o estalo, assim, que eu preciso contar realmente as nossas histórias, porque antes eu não conseguia. Eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo de me expor, medo dos julgamentos. Então, o que aconteceu no documentário, com as pessoas mandando mensagem, agradecendo, eu percebi que esse é o propósito, que a gente precisa levar adiante e ajudar essas pessoas, né? Ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Tem muita gente que se inspira, Sim. por mais estranho que possa parecer, né? Tem muita gente que se inspira com a história.
E a nossa história, ela tem muitas facetas, né? Tem a faceta da descrição do que foi a noite, tem essa história que a gente pode contar, tem a história do Vocês topam dia contar após. isso? Sim, Tá. tem o dia após, tem o ano após, tem os 10 anos, tem muitos segmentos nessa história toda que tornam ela muito ampla, né? Os documentários abordaram recortes, né, de episódios, assim, o da Netflix muito focado no julgamento dos 4 pais, né, que foram processados. O documentário da Globoplay foi com o fio condutor do julgamento que aconteceu lá em dezembro, que vocês dois depuseram. E se tem uma coisa isso que o Delvani falou de ter morrido lá dentro é uma coisa que eu sinto muito, muito forte. E eu lembro que no ano passado, ou ainda início desse ano, na verdade não consegui dormir uma noite por estar muito ansioso com as questões da chegada dos 10 anos, né, da marca de 10 anos do acontecimento. E levantar e pensar, ou eu passo mal no banheiro, ou eu jogo tudo isso num papel que eu estou sentindo. E eu resolvi botar no papel e escrevi uma carta de despedida para mim, para aquele Gabriel. E essa carta está guardada, mas eu escrevi. E ali eu coloquei alguma coisa para fora, sabe? E eu consegui dizer coisas para mim e até hoje eu estou lapidando o que foi aquele Gabriel e reconhecendo o que restou daquele Gabriel, né? E tem coisas que eu ainda aprendo sobre quem que eu era e que continua. Tem coisas do meu jeito que são ainda do Gabriel do passado, que eu me considero uma pessoa muito carinhosa, eu tenho um afeto. Acho que quando eu estou em volta de criança isso se aflora muito e eu reconheço aquele Gabriel do passado, Legal. sabe? Muito no meu jeito, mas não mais no que eu faço, no que eu imaginava fazer na época. Na época eu fazia jornalismo e de imediato, no primeiro instante que eu saí da boate, sentei na calçada para me recompor, eu olhei para cima da rua e tinha um cara filmando com o celular. E eu pensei, eu me perguntei na hora, o que eu estou fazendo da minha vida? Tanto na minha escolha de vida, de jornalismo, que aquele cara para mim representou a minha proposta de vida, quanto que eu estava fazendo sentado ali naquele momento. E foi quando eu levantei para procurar meus amigos. E a partir dali algo mudou, assim, eu queria me sentir mais útil com a minha existência de alguma maneira, sabe? E acabei mudando meu curso para psicologia naquele mesmo ano. E cursei psicologia. E cursei em silêncio sobre a KISS. Né? Entrei no curso de psicologia para estudar e fiz uma imersão. E conforme eu fui me interessando por diversos temas na faculdade, coisas que eu achava que não tinha nada a ver com a KISS, depois que eu terminei o mestrado, que eu fui me dar conta, cara, eu nunca parei de falar sobre a KISS, eu só não estava me ouvindo falando aí. Mas tudo, essa história se transformando numa espinha dorsal minha. E minha vida se construiu em torno disso. E eu acabei aceitando isso ali em 2020, mais ou menos. Começando a aceitar e começando a explorar, falar sobre e querer ajudar quem eu via que estava na frente, sabe? Que eram muito familiares, era a Kellen como uma referência, eu via e eu queria ajudar de alguma maneira, né? Porque eu reconheci que existia um peso muito grande em cima dessas pessoas, eu queria ajudar a carregar. Então, em 2020 comecei a falar, em 2021, em outubro, eu me mudei para o lado da KISS, aquilo foi parece uma coincidência, mas não acredito no acaso, sabe? E ali eu entrei de cabeça, corpo, alma e literalmente habitei essa história. E hoje você faz o quê? Hoje eu sou psicólogo, sou presidente da associação, faço doutorado lá na UFSM e estou no movimento agora, né, de corpo e alma. Associação, explica para a turma a associação. Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, que é uma associação fundada lá em 2013, em fevereiro ainda, por um grupo extenso de familiares, né, principalmente, que se compromissou a buscar respostas por que tinha acontecido, né, buscando a responsabilização, buscando amparar as pessoas afetadas de diferentes maneiras. E é uma associação que existe há 10 anos. Foi presidida sempre por pais de vítimas e a partir do ano passado a gente está
com a primeira direção composta por sobreviventes, né? O primeiro presidente sobrevivente nessa leva. E isso é um movimento muito importante para nós, né? Sobreviventes também. E que vejo que auxilia muito também a tirar esse peso dos familiares, de carregar isso. E tenho esse propósito muito amplo de fazer as pessoas entenderem que a nossa luta é sobre ti também, né, Joel? Tipo, é sobre as pessoas que não estavam diretamente afetadas, que não são diretamente de Santa Maria, mas é de toda uma juventude, de todo um futuro, que é um futuro que não diz só do nosso tempo de existência, né? Tem uma mira muito maior, é um horizonte que a gente não consegue ver. Sim. E que a gente busca garantia para que não se repita, né? Exato. Enfim. Você, Kelly? Então, logo depois que eu acordei, né, no hospital, foi o tempo que eu me revoltei. Quanto tempo você ficou desacordada? 14 dias em coma. 14 dias em coma. Você ficou em coma também? Você ficou? Não. E me revoltei durante um tempo ali, uns meses, não muito tempo, mas eu tinha duas opções. Ou ficar em cima de uma cama chorando pro resto da minha vida, pelo que aconteceu, ou seguir minha vida. Eu tinha uma faculdade para terminar, tinha meus pais para dar força, né? E seguir por esse lado. Coloquei todas as minhas emoções na época dentro de uma caixinha e guardei. Fiz tratamento psiquiátrico e psicológico, mas parei, porque eu não me sentia à vontade de conversar com um profissional que não tinha passado por isso. Sim. Né? Nós, sobreviventes, depois trocamos muitas vivências, né, em 2013 para cá. Então, eu não me sentia à vontade. Então, eu decidi parar com o tratamento, tudo, e continuar a vida. Logo, então, depois de que saí do hospital, coloquei a prótese, saí caminhando no dia 26 de julho de 2013. E eu tinha em mente que eu tinha que voltar para a faculdade, terminar, me formar. O que era a faculdade? Eu fazia terapia ocupacional, sou formada, né, terapia ocupacional, e trabalho na área. E eu vivi esses 10 anos, às vezes parece que nem aconteceu tudo. Eu acho que eu vivi muito no automático, apesar de sempre falar sobre o que aconteceu. Então, eu trabalho na área desde 2017, trabalho em hospital. Tudo que eu recebi eu posso retribuir aos meus pacientes, né? Um dia quero trabalhar com amputados e queimados. E é gratificante ajudar outras pessoas que passam pela internação, tudo que a gente passou. Porque ficar internado dentro do hospital não é fácil. E desde então, com o júri, né, nós nos convocaram para o júri para poder dar nosso testemunho e tudo. Foi o ano que eu entendi, que eu falei, né, que eu não tinha vivido luto. Então isso foi um choque para mim, que eu nunca tinha pensado antes que eu não tinha vivido luto. Para mim eu tinha vivido do meu jeito, né? E desde lá, então, as coisas vêm... eu venho pensando em muita coisa, né? A Kellen de 2013 era uma menina, uma guria. Teve que virar mulher muito rápido para poder dar força, né? Para não ver a minha família, os meus pais sofrendo, guardar tudo numa caixinha e seguir a vida, né? Então, hoje eu sei que a gente pode e vai ajudar muita gente, né? Com tudo que nós passamos, nossa história de vida, nosso jeito de lutar e sobreviver, né? Eu digo que a gente sobreviveu, então sobrevivi até entender e aceitar, né? Até 2020 eu não me considerava um exemplo de superação. Eu ficava ruim quando as pessoas diziam, ou saía matéria, reportagem, Kellen, exemplo de superação. Meu Deus, não pode ser. Eu aceito dia após dia, né? No início era ruim eu me olhar no espelho e ver o corpo que eu fiquei, né? Então, de 20 para cá, não. Eu preciso, né, me mostrar para o mundo.
Todo mundo sabe o que aconteceu. Eu perdi uma perna, então eu tenho que me mostrar para todo mundo. Então, a partir daí, eu comecei a entender tudo, entender que eu sou um exemplo de superação e a minha e a história dos guris podem ajudar muita gente. E é o que a gente recebe todo dia, é mensagem das pessoas. Imagina. E com o lançamento da série e do documentário, a série conta nossas histórias, o documentário nós aparecemos, as pessoas não imaginavam tudo que a gente passou. Nós fomos, por muito tempo, julgados, principalmente na cidade de Santa Maria, que as pessoas queriam que a cidade vivesse, que não era mais para falar o que aconteceu. Deixem os mortos descansarem, mas a luta é para quê? Para que lembrem deles, da memória deles, luta pelas famílias e para que ninguém mais passe sobre isso. Sim. Então, é muito importante falarmos sobre o que aconteceu, para que ninguém mais passe por isso e que os responsáveis, também cumpram pelas suas penas, e nós estamos lutando também pelos filhos deles. Exatamente. Filhos, netos, para que não aconteça. É muito sofrimento. Eu estava comentando com os meninos, a minha família, qualquer coisa que vê, reportagem, ela sofre muito com o que aconteceu e de ver uma reportagem sobre. Sim. E o desgaste dos pais que sempre estiveram na luta. E os pais, que eu digo, que perderam seus filhos, que são mais atuantes. Quando foi criada a associação, e se não fosse a associação, a nossa luta não estaria aqui hoje. Então isso é muito importante. Fala de novo o nome da associação. Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Se quiser, quais são os melhores canais para a turma entrar em contato? Tem o Instagram da associação, que é AVTSM27. Ok, a gente está colocando o link aqui também. Tem o Facebook da associação, que também é bem usado, mas a gente geralmente compartilha as coisas nas duas redes ali. Então, no Instagram e no Facebook da associação. Gente,